Olá! Por um mundo onde as pessoas descubram de forma sólida e definitiva a importância da política como esforço para fazer o bem para todos, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Em 1971, em uma carta apostólica, São Paulo VI disse o seguinte: a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão a serviço dos outros. Essa palavra de Paulo VI nos inspira a manifestar aqui o nosso compromisso com esse tempo que estamos vivendo. A campanha eleitoral para as eleições de outubro está em curso. E o nosso programa vai apresentar uma série de conversas que consideramos importantes para fortalecer em cada um de nós a consciência da importância e do exercício do voto livre e consciente. Para isso, precisamos ir a dois temas básicos: a importância de se defender a democracia e a valorização do eleitor, de modo que ninguém compre gato por lebre. As garantias que o regime democrático asseguram são preciosas. Não podemos permitir que se brinque em cima dessa questão. Mas nossas convicções democráticas devem se traduzir em um compromisso com o discernimento do voto. A Igreja Católica, em todos os anos eleitorais, tem uma orientação prática sobre esse discernimento. E é preciso que conheçamos o teor dessa orientação de modo que nos ajude a ajudar outras pessoas a caminhar para as eleições de outubro sob o comando do nosso compromisso cristão, como nos ensinou Paulo VI. Para conversar conosco sobre democracia e a importância do voto, convidamos o padre Paulo Adolfo Simões. Ele é secretário executivo do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB. Paulo Adolfo Simões é natural de Brasópolis, no sul de Minas Gerais, e pertence ao clero da Arquidiocese de Pouso Alegre. Padre Paulo Adolfo tem, em sua trajetória de 24 anos de sacerdócio, uma experiência missionária na prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, onde ele pôde colaborar com atividades paroquiais, no Jornal da Prelazia e em várias pastorais. Em sua diocese de origem, foi coordenador pastoral por 5 anos. Por outros 4 anos, foi coordenador da comissão que trabalha as questões sociais no âmbito arquidiocesano. Ele tem especialização em fé e política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Padre Paulo Adolfo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Parlatório. Faz tempo que a gente estava esperando essa oportunidade. E eu começo com uma provocação. A democracia no Brasil está em risco? Seja bem-vindo. Padre Rafael, a todos que nos acompanham, agradeço a oportunidade, é uma alegria muito grande poder chegar à TV Divino Pai Eterno com o programa Parlatório. E a sua pergunta, a democracia no Brasil está em risco? É uma pergunta que deve incomodar-nos sempre. Incomodar-nos sempre por quê? Por isso que você já falou. O regime político-democrático é muito importante. Importante por quê? Importante para garantir ao conjunto da população, a maioria da população, os seus direitos políticos, os seus direitos sociais. E a democracia, o regime que melhor garante, sobretudo, que as minorias sejam atendidas, tanto as minorias reais quanto as minorias em direitos. Nós temos no Brasil, por exemplo,
até maiorias em números que estão subrepresentadas ou não têm seus direitos, não é isso? E se nós olhamos para as instituições democráticas do nosso país, como ademais de outros países, nós vamos ver sempre que elas têm muitas falhas, são passíveis de muitas críticas. No entanto, é preciso aprofundá-las, melhorar, né, essas instituições e não derrubá-las. E às vezes nós percebemos hoje, em vários discursos, que há um ataque muito claro à democracia, às instituições democráticas. E esses ataques, eles não vão somente na linha do discurso. Há muitas iniciativas no sentido de fato, dificultar a existência, a continuidade dessas instituições. Dentre essas ações concretas que vão fragilizando a nossa democracia, nós poderíamos citar, Padre Rafael, primeiro, construir no povo uma descrença na política, nas instituições democráticas e republicanas. Há dúvidas sobre diversos desses espaços, né? Essa é uma das coisas. A segunda coisa muito clara é o corte de verbas que financiam muitos desses órgãos que garantem a participação democrática, que a gente pode falar, por exemplo, nos conselhos de direitos ou conselhos de políticas públicas, que estão em espaço privilegiado para a sociedade atuar através de seus representantes e que, nos últimos anos, têm tido grande dificuldade de orçamento e, sobretudo, para que os representantes da sociedade civil se façam presentes. Também o desmonte das várias estruturas de transparência. Nós sabemos que a corrupção é um grande problema, é um problema sério na política governamental, embora não seja privilégio do Brasil, né? Eu digo privilégio aqui entre aspas, é óbvio, do Brasil e nem da política, né? A corrupção é um problema no mundo todo, em todos os âmbitos, mas o que se ajuda a combater a corrupção é a informação, é a transparência, é o acesso que a população pode ter de todos os atos, sobretudo do gestor, da gestora, sobretudo de quem governa. E nós vamos ver que a transparência também vem sendo diminuída. E poderíamos, claro, citar aí os diversos 100 anos de sigilo que vão se impondo sobre diversos atos governamentais que dificultam a população fazer um controle. Então, de fato, a nossa democracia ela está em risco e nós precisamos, sobretudo, defender a democracia. Padre Paulo, dentro desse ambiente de defesa da democracia, a gente tem a presença da CNBB, que sempre prepara um material para orientar os católicos e também a todas as pessoas interessadas no discernimento do voto em anos eleitorais. E pelo que eu sei, o Cefep, né, esse centro que você é o secretário executivo, sempre esteve envolvido nessa produção. O que foi feito para esse ano de 2022? Padre Rafael, para esse ano de 2022, o Cefep, juntamente com outras instituições ligadas à CNBB, vou nomear aqui o Conselho Nacional do Laicato no Brasil, né, o CNLB, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CBJP, e o Núcleo de Estudos Políticos da PUC Minas, né, o NESP, começaram a trabalhar, na verdade, Padre Rafael, já para as eleições de 2020, a eleição passada, quando nós construímos um material que ficou hospedado no hot site por 45 dias e teve um número recorde de mais de 600 mil acessos, né? O que a gente queria naquele momento? Oferecer um material que, além daquelas orientações básicas necessárias e fundamentais de orientar para o voto responsável, o voto consciente, oferecesse também algum subsídio que despertasse o interesse e a crítica do eleitor, da eleitora, do cidadão, da cidadã, quem tivesse acesso para votar de uma forma também mais crítica. Pois bem, a partir desta experiência, nós fizemos avaliação, ainda no final de 2020, e continuamos na construção do que nós estamos chamando hoje de projeto Encantar a Política. Então, durante todo o ano de 2021 e 2022 até agora, nós fomos construindo este projeto. Com o passar do tempo e a construção sendo feita, nós fomos agregando diversos outros parceiros, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas
é importante citar porque são os grupos que estão envolvidos. Certamente, quem está nos acompanhando tem acesso a um desses grupos e pode ali colaborar, contribuir, questionar, acessar mais, né? Temos o ISER Assessoria, temos a Rede Brasileira de Fé e Política, puxada pelo Movimento Nacional de Fé e Política, temos a Rede Brasileira de Justiça e Paz e, de maneira muito forte hoje, Padre Rafael, a Comissão Dominicana de Justiça e Paz, que inclusive contribui com o podcast, são 5 podcasts, na verdade, de um tema muito importante, que é a questão das falsas notícias, das fake news que interferem nas eleições. Também o coletivo Padres da Caminhada, Padres contra o Fascismo e diversos outros. Então, nós fomos somando a 6ª Semana Social Brasileira, enfim, né? Esse projeto todo, ele resolveu construir um texto base que fundamentasse toda a nossa ação, a que nós preferimos chamar de caderno, que é um conteúdo básico, né? Este caderno, Padre Rafael, ele está hospedado hoje num hot site ligado ao site do CNLB, tem a versão oficial, tanto para ser impresso quanto para ser visto em formato virtual, mas já temos também uma versão em formato de cartilha, de círculos bíblicos, que foi feito por um outro grupo que nos apoia, que é o Movimento A Boa Nova, o Movimento Mobon, o Movimento Bíblico de Minas Gerais. E tem lá também já em modelos de ofício divino das comunidades, tem uma versão para a Amazônia feita por um grupo lá da Diocese de Roraima, enfim, né, esse material todo. O caderno é o eixo central do projeto Encantar a Política, que traz todo esse conteúdo que a gente está apresentando, debatendo, e que tem inclusive esse cartaz que está atrás de mim, que inclusive tem a palavra democracia, né, como centro, enfim, é essa a ideia. Mas o projeto, ele também encampou uma iniciativa inicialmente da PUC Minas, que depois nós fomos chamados a participar, que é um curso de planejamento de campanhas eleitorais, visando aquelas candidaturas de base das comunidades, dos movimentos da Igreja Católica, movimentos sociais, que nem sempre conseguem ter uma assessoria adequada ou recursos adequados, e às vezes não conseguem acessar mesmo os recursos que estão previstos em lei, né, como o fundo eleitoral, o próprio fundo partidário, e tivemos uma primeira experiência que foi muito boa, né? Uma outra proposta, um outro eixo deste projeto, mais puxado pelo Conselho do Laicato e pela Comissão de Justiça e Paz, é que nas regiões, esses grupos onde estão presentes possam apoiar candidaturas populares. Pois bem, dito isto, esse projeto, Padre Rafael, ele tem como foco, claro, as eleições gerais deste ano de 2022, mas ele oferece uma reflexão política um pouco mais ampla. Então, inclusive chamando a atenção das pessoas que tiverem acesso, que a atuação política do cristão e do cidadão em geral, ela vai muito além da questão partidária e da questão eleitoral, não obstante a importância, né, inclusive que os papas, você citou aí uma frase de Paulo VI, Pio XI já falava isso, e Francisco tem falado reiteradamente, claramente, também João Paulo II e Bento XVI indiretamente falavam, o cristão deve atuar inclusive na política partidária. Mas a gente entende um campo mais amplo. Depois, esse caderno e o projeto como um todo, pensam também além das eleições de 2022. A nossa intenção, inclusive, é que recebamos as sugestões, críticas, contribuições para quê? Para depois das eleições deste ano, que nós possamos, essas instituições parceiras, acompanhar as candidatas e candidatos deste pleito, tendo sido eleitos ou não, até para aprendermos com a sua experiência. E também continuarmos a fazer com toda a sociedade uma reflexão mais profunda, talvez aqueles que estão na militância partidária, eleitoral ou exercendo cargos, também uma formação política mais profunda para entender o que de fato a Igreja quer e propõe como uma atuação política, uma atuação partidária, e irmos então além dessas eleições. Mas o foco de fato são as eleições de 2022. Ótimo, ótimo. Então, eu penso que nós podíamos sublinhar aqui o fato de que encantar a política é
vamos dizer assim, o tema e também a produção em torno desse tema tem variadas dimensões e também ferramentas diferentes. Padre Paulo, eu vou precisar fazer um rápido intervalo e eu peço a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o programa parlatório volta tratando hoje da democracia e da importância do voto. Até já. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8.000 fiéis sentados e, considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14.000 pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20.000 metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40.000 metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Estamos de volta com o programa Parlatório. Estamos falando hoje com o padre Paulo Adolfo, secretário do Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara. E o programa de hoje é o primeiro de uma série para ajudar na reflexão sobre a formação para uma tomada de decisão em vista do voto livre e consciente. Nesse período da campanha eleitoral, padre Paulo, a igreja também está chamando a atenção de todos nós para a questão das notícias falsas, como você lembrou agora há pouco, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais isso, não é? Da importância, porque nós estamos em plena campanha eleitoral. E é claro que certos fatos, ou pseudos fatos, ou possíveis fatos, são, assim, divulgados para interesse de uma candidatura A ou B. Qual que é a importância da nossa atenção para esse fato, padre Paulo? É uma questão muito importante, né? E eu começaria sugerindo que quem está nos acompanhando, que acesse lá o hot site do Encantada Política, e lá vai ter uma seção, como eu já disse, de 5 materiais. O mesmo conteúdo está como publicação, como texto, para a gente usar, inclusive, se quiser imprimir, mas também em podcast, que é oferecido pela Comissão Dominicana de Justiça e Paz, né? Então, essa é a primeira questão. Segunda coisa importante de dizer, padre Rafael, é que notícias falsas, mentiras, fofocas, sempre existiram. Elas são comuns, né? Tanto é que um dos mandamentos da lei de Deus, o 8º mandamento, é não levantar falso testemunho, né? Isso é bem antigo. No entanto, a gente sabe que hoje, com a democratização das redes sociais, da internet, o que facilita muita coisa, como a nossa conversa aqui, mas também facilita que essas notícias falsas sejam divulgadas de forma avassaladora. Isso é muito claro. E Jesus já falou isso, né? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, neste ponto, como eu já disse, né, um próprio dos 10 mandamentos já alerta contra as notícias falsas. Então, para nós cristãos que queremos ter uma ética, estamos preocupados com o que é pecado e o que não é,
divulgar mentira e notícia falsa é pecado, né? Então é uma coisa muito séria para nós pensarmos nisso. Dentro disso, a gente precisa estar atento vendo o seguinte: o que é de fato uma notícia falsa, né? Notícia falsa não é só uma notícia montada, construída falsamente, como, por exemplo, fazendo um print de tela aqui da nossa conversa, que vai aparecer na TV, e depois montando uma coisa, não. Uma notícia falsa pode ser isso também, que a gente vê muito por aí. Mas também pode ser uma fala nossa aqui tirada de contexto, como se fosse uma outra circunstância, né? Corta aqui, emenda ali. Você sabe que tem recurso para fazer tudo isso, tirado de contexto. Ou a pessoa, ela fez uma fala lá no passado, também num contexto, claro, em que ela tinha um pensamento, a situação de país, quando fala de política e de igreja era uma, e depois ela aparece hoje de novo numa outra condição e traz aquela fala do passado dizendo que ela está mentindo, que ela está sendo incoerente. Não. A gente sabe que a pessoa pode mudar de pensamento, inclusive rever o que pensou, o que falou. Então tudo isso é notícia falsa. A notícia falsa que mais nos pega é a fala tirada de contexto. Ela é muito séria, né? E nós vemos que isso acontece muito e é muito complicado. Dentro disso, outra coisa fundamental é termos noção que todos os atores políticos de todos os lados e também eclesiais, sociais, podem usar desta estratégia de notícia falsa, alguns claramente com intenção clara e outros talvez ingenuamente achando que não é notícia falsa, que não faz tanto mal. Então a gente tem que aprender a desconfiar de tudo isso. Hoje, Padre Rafael, nós já temos diversas agências de checagem de notícias falsas, né? Lá no Hot Site, no primeiro conteúdo feito pela Comissão Dominicana, tem uma lista de alguma dessas agências que nós consideramos, dominicanos, consideramos nós também, mais confiáveis. Mas nós temos várias, inclusive é só colocar na internet, ver se é fake news, notícia falsa. Então isso nos ajuda. E existe, inclusive, de um grupo, na verdade, de igrejas, eu acho que mais evangélicas, mas de checagem de notícias falsas do campo religioso, né? É o coletivo Bereia, né? Que ajuda a gente nisso e mostra quanto que nós também somos envolvidos nisso. Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer das notícias que a gente acha absurda é pesquisar. Hoje nós temos a internet, eu falo que é na ponta do dedo, na mão, no celular, etc. e tal, nem precisa de um computador. Então, a gente não tem muita dificuldade de fazer pelo menos uma mínima conferência daquelas notícias. Outra coisa importante que a gente precisa fazer é o seguinte: como que as notícias falsas se disseminam, né? Qual que é uma das estratégias e que nisso, infelizmente, algumas redes sociais contribuem? Ela é colocada num grupo de família, um grupo de pessoas religiosas da minha pastoral, do meu movimento, enfim, um grupo político, um grupo da comunidade, onde tem pessoas de quem eu gosto, pessoas em quem eu confio. E essa pessoa, desatentamente ou até com alguma intenção, ela coloca lá uma notícia falsa e eu dou credibilidade àquela notícia, porque foi, às vezes, vamos exagerar aqui, até o padre da comunidade da minha paróquia colocou, algum parente muito amado, alguém que é bem informado, tal, né? Então eu acabo divulgando aquilo sem conferir, né? Então a gente precisa aqui ser muito atento em tudo. Antes de acreditar na notícia, tentar verificar a sua veracidade, né? Isso é fundamental, é muito importante para todos nós. Padre Paulo, olha, nós ficaríamos horas ouvindo você, porque são temas importantes, especialmente para esse período que nós estamos vivendo. Mas como o nosso programa aqui tem um tempo bastante rigoroso e já está terminando, eu queria pedir a você para considerar o seguinte: nós sempre encerramos nossas conversas aqui no programa trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco, presente na encíclica Fratelli Tutti. Abre aspas. A política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Fecha aspas. Então,
O Papa Francisco, entre outras coisas, claro que a gente admira nele, mas eu admiro muito, o Padre Rafael, a perspicácia que ele tem de entender o nosso tempo e a visão política que ele tem. Isso é muito interessante, né? Não sei se porque é latino-americano nos agrada mais, se é uma linguagem que nós entendemos mais também. Mas isso que ele coloca é muito sério e muito grave. E o Papa Francisco também, fazendo eco talvez a muitas vozes científicas e menos políticas, ele traz algumas questões que são sérias, como, por exemplo, toda a questão do cuidado com o planeta, da ecologia, que é, eu acho que a visão de mais longo tempo que a gente tem, né? E ele tem muita razão, né, nessa fala, né? Todos os grupos políticos, todos os países, e a nível mundial, então, nem se fala, há um descaso das grandes autoridades com o futuro a longo prazo, né? E se tem dificuldade com isso, se pensa apenas na próxima década, quem que está ganhando, quem que está vencendo aqui, muito mais ao que a democracia exige, que são as eleições a cada 4 anos, né? Eu vi um texto outro dia que o autor falava o seguinte: olha, a democracia é grande vantagem, como a gente já falou, mas uma dificuldade é a seguinte: a pessoa é eleita, toma posse, ela já tem que estar pensando no próximo mandato. Então, ao invés de centrar o seu governo naquilo que é bom, ela tem que estar preocupada. E se é político, ele tem que fazer isso, não tem como. Agora, é muito mais grave ainda pensar que chegamos num ponto que é verdadeiro, que o marketing visa destruir o outro para poder vencer as eleições. Padre Paulo Adolfo, muitíssimo obrigado. A gente nem viu o tempo passar, porque é muito bom te ouvir, viu? Muito obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Agradeço também a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço, obrigado e até a próxima.